vídeo aqui. Certo, não? Não tá. Então tá. E vamos aqui pegar o nosso Uneira. Tá no novo. Tá dando bug aqui, rapaz. Vamos aumentar o som. Eu vou trocar essa meta. Gente, deixa o like aí, viu? E se inscreva no nosso canal pra fazer mais vídeo aí. Combate. Sou muito ruim, cara. Gente, se você quiser que eu faça a vida real com esse jogo, bota aí nos comentários. Vamos entrar aqui na loja de som. Gente, eu tenho Brasília, Gol, Santana, S10, Uno e vou comprar um... Meu nome? Vou comprar um Palio para nós. Gente, bota no comentário aí qual som vocês querem. Tem um muito louco aqui que eu fiquei louco nele. Muito louco. Deixa eu ver onde é que ele tá aqui. Calma aí. Calma aqui. Aí daí, ó, gente. Piranha. Mas esses são o som dos anos. E esse? Eu não sei qual escolher, esse ou esse. Eu vou pegar ele daqui porque ficou mais top. Não. Então, caramba, vamos agora dar um rolê pra vocês verem como é que é a cidade desse jogo. Tem pôr de gasolina, tem som, depois eu ligo o som pra vocês verem. Tem pintura, tem como a pessoa trabalhar pra comprar o carro. Vamos entrar aqui, ó. Gente, também tem como fazer em primeira pessoa, se vocês quiserem. Bota no comentário. Aí, ó, paredão. Tá tirando, hein? Ali, ó. Nós é o crime. Vou botar um somzinho aqui pra nós. E nós é o crime. Nós podemos. Vamos aqui entrar em músicas. Vamos botar o quê? Parabéns. Vamos dar uma música top aqui que eu gosto. Muito louca. Qual a música aí? Vocês vão ver agora. Top ou não top? Deixa eu fechar aqui que fica muito alto. E aí, gente? Aqui pra dar uma lombada. E aí, pra você ver como é tão realista. Liga o carro. Mas nem acelera. Desce do carro. O porta-mala. Gente, o carro tá altinho, eu vou rebaixar ele. Ó, vou rebaixar o carro. Deixa ele baixo. Vocês não querem ver a suspensão dele alta não, gente. Gente, em primeira pessoa. Se eu quiser mas eu acelerando. Vamos aqui, ó. Acelerar aqui, ó. Gente, a velocidade desse Uno aqui, realista, é 163 km por hora. E no jogo ele pega essa velocidade mesmo. Viu? Eu vou baixar o som aqui pro mundo. Gente, vocês vão ver a velocidade realista do Uno. Eu vou mostrar a vocês como trabalha com um pit com o carro. Também vou trocar as rodas. Sim. Não vamos logo acelerar aqui porque nós é o crime. Pode ligar aqui o som. Pedi. Veja a velocidade real desse carro. Não é a música. Não, ele vem aqui. Vou acelerar aqui, ó. Acelerar porque nós é o carro.
Aí. Vocês vão ver agora a velocidade real. Vocês vão ver ali no velocímetro. Já. 60, 70, 80, 90, 100. Vai dar 163 rápido. E já tá no meio da pista, já tá em 140. 150 no meio da pista, liga aí. Não acelera. 163, 161, 162, 163, eu disse zero. O Uno, pega essa velocidade. Eu disse. Nós é o quê? Nós é o crime. Se vocês são pessoas de bem, pode ir lá no comentário. Hashtag crime. Tá me morto. Gente, eu vou aqui logo, aqui ligeirinho, mostrando onde é que eu posto pra vocês. Espera que eu vou dar um corte aqui ligeirinho. Manda um beijo já. Tchau. E, gente, chegamos aqui, ó. A gente chegou aqui, gente. Viu? Chegamos aqui ao postão aqui. Gente, desci do carro. Cara, vai atrás de carro, vai atrás de carro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Acelera. Vai pegar o carro. Ó, eu tô pulando, vai, acelera. Pega o carro, pega o carro. O carro anda sozinho. Acelera, vai, 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 bonecão. A primeira pessoa aqui, ó. Top. Gente, eu vou dar um corte aqui pra ir pegar o carro. 5 minutinhos não. Gente, vamos aqui pegar o carro. Naquele pique não muda nada. Bati aqui sem querer. Vamos lá no posto. Queima pneu com o Ney. Gente, depois eu mostro os outros carros. S10, Brasília, tudo pra vocês. Eita, bati, eu sou muito ruim, cara, de roda. Acelera ou não? Gente, você tem que ver o Uno. Oh, a Brasília bem rebaixadona. Naquele pique. Vamos botar a gasolina aqui, ó. Vai aparecer ali, ó. Ali do lado, perto do mapa. F e E. Vocês estão vendo? Vai aumentar. Já. Gastar nosso dinheiro todinho. Aí em cima vai aparecer tanque cheio. Vocês vão ver. Olha, apareceu. Agora nós vamos dar uma aceleradinha aqui. Vamos aqui, dar uma aceleradinha. Gente, se esse jogo pudesse cantar pneu, seria tão massa. Mas não tem como. Vou ligar o somzão aqui no posto. Vou mandar aqui. Acelera aqui. É certo, ligado. Deixa eu dar um corte aqui no vídeo, pera aí. Gente, voltei aqui. É porque eu fui falar ali com... Quer dizer, eu fui falar não. Eu fui... Pera aí, gente. Eu vou aqui, dar um corte aqui ligeirinho. 5 minutinhos já. Gente, voltei aqui, é um canto muito louco. Cheguei um canto muito louco aqui, ó. Vamos até o carro. Muito louco. Deixa eu fechar aqui o paredão. Deixa eu o paradão aqui, ó. Gente, eu vou dar um... Eu vou ali na concessionária. Eu vou pegar a minha Brasília. Muito louca. Fala pra vocês. Concessionária da morte. Adeus.
Gente, cheguei aqui agora na concessionária de carro, na Brasília. Gente, peguei a Brasiliana aqui, ó, chave do bagulho. Chave. Gente, mas você não sabe o que eu vou fazer nela. Tem um somzinho aqui atrás, só pra, né? Só pra dizer que não tem. Também tem, ué, uma das meias já. Suspensão. Soltá-lo. Naquele pique. Dar um peão. Com nossa Brasília. Gente, você tem que ver uma coisa realista. Vou dar a primeira coisa pra vocês escutar. Até o boneco balança, vocês vão ver. Escuta o ronco. Se eu achar uma lombada aqui que nessa cidade eu amei. Que não é lombada. Aqui na rua do posto tem. Tô ligado, tem uma lombada. Sabia? Tem uma lombada. Gente, aqui é top. Tem que andar de lado. Do outro lado. A lombada. Eita, destruiu. Quando você for passar na lombada, você tem que passar bem de ladinho. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Aquele pique. Não muda nada, galera. Vamos lá, acelera. Eita, frio, nem me liguei. Ei. Gente, você diga aí se eu ando com os carros rebaixados ou não. Porque pra vocês aí, não sei se o carro não é bom. Também deixa o like. Pra não perder nenhum vídeo. Se inscreva no canal. Gente, vamos na praia. Vocês têm que ver como é louco. Olha o buraco. É muito louco, tio. Louco. Ali, ó. Vamos ali naquele bagulho. Gente, vamos levantar a suspensão aqui 2 dedos. Porque tá muito ruim andar com ela. Vamos subir aqui nessa casa aqui que eu não sei nem quem é. Vamos acelerar aqui nas boas. Na mãe. Queima. Deixar o carro na ladeira. Ele desce, galera. Eu vou deixar que nós é o crime. Freio, pronto. Vamos lá, desliguei, freio, pronto. Abra a meia ali, ó. Só, né? Só naquele pique lá. Já mais vamos tirar as coisas aqui de dentro. Se vocês quiserem que eu faça a primeira pessoa, eu faço pra vocês. Mas se não quiser, também bota aí no comentário. Vamos pegar aqui algumas coisinhas também. Vamos estar ali na casa da menina. Toma aí, moço. Tchau. Que merda. Vamos fechar aqui o porta-mala. Ligar o chavetão. Gente, esse jogo é tão realista que ele passa de marcha. Muito louco. Gente, eu vou agora lá no negócio de trabalho pra vocês verem. Eu não vou cortar o vídeo não, porque vai ficar muito ruim pra vocês aí. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês como trabalhar. É muito louco. Se vocês quiserem que eu faça a vida real com ele, eu faço. Gente, eu tenho 2 jogos. Que parece coisa daqui, só que o outro lá é melhor, eu acho. Mas se você quiser, eu também faço do outro. Bota no comentário aí se eu faço dos 2 ou não. É aqui que trabalho. Entregar. Vai aparecer um ícone ali no mapa, ó. Vamos lá no mapa. Devagarzinho aqui. Isso aqui. A gente vai ganhar grana agora, grana. Acelera. Gente, que eu vi, parece que a Brasília pega 150 por hora. Depois eu vejo a velocidade dela. Deu um bug aqui, mas tudo bem. Voltou aqui em ponto.
Vamos ali entregar naquela casa. Igual a seda. Ligou. Entregou aí, ó. Ganhamos um bom dinheiro. Vamos aqui andar mais um pouquinho com a Brasília. Vamos ver a velocidade dessa Brasília, homem. Essa Brasília aqui é muito top. Quando eu crescer, eu vou comprar um Monza, rapaz. Vamos ver a velocidade real. Acelera, acelera. Ah, não, ela não pega. Ah, eu pensei que ela ia pegar 150, não. É 123, galera. Desculpa aí. No jogo aqui ele pega 123. Vamos queimar, vamos queimar. Gente, agora eu vou pegar o gol ali pra vocês verem. Agora eu vou pegar ali o gol. Eu vou andar só um pouquinho porque o vídeo já tá ficando muito, muito, muito longo. Viu? Pera aí. Só um minutinho. Vou pegar ali, ó. O gol. Freio aqui. Gente, eu sou muito barbeiro. Pode falar aí nos comentários. Eu sou muito barbeiro. Gente, vou estar aqui porque eu vou ensinar vocês como jogar esse jogo. É tão fácil de baixar. Baixa aí no seu celular. Aí você vai me seguir. Apareceu um bagulho aqui, mas tudo bem. Ó, gente, tem cassino, tem rank, quantos pontos você fez. Tem rally pra você andar com o carro mostrando. Tem a garagem que eu vou mostrar meus carros a vocês. Tudo bem? Ó, temos em primeiro lugar a Brasília. Uma pessoa com celular, que merda. Gente, temos a Brasília. Temos o Santana, que eu falei. Temos o Uno, que eu vou mostrar a vocês. Temos um Gol, bolinha. Também temos um Gol. Temos também... Esse não, daí a gente ainda vai crescer mais pra gente comprar. Daí eu acho massa. Paraty também a gente vai comprar. Vamos comprar também esse daí, ó. Eu não sei que carro é esse, me esqueci não. Temos a S10, eu disse a vocês que tem a S10. S10 é um nome louco. Gente, eu vou dizer a vocês, eu vou comprar o Gol. O Gol quadrado. Aí, a KM. Vou comprar esse Gol, cara. Uma Chevette louco. Ele é o carro mais caro do jogo, eu acho. Não. É, o mais caro do jogo. Gente, tem uma oficina. Pra pessoa aí. Tem coisa de som e tem conserto para os pneus. Trocar os pneus. Aí, ó. Oh, que massa, pessoa no celular. Gente, não ligue muito pra esse negócio não, porque aparece em todos os celulares. Isso é mentira. Olha, roda, troca roda. Gente, se vocês quiserem que eu troque a roda aí de mim, ok? Eu achei essa daí tão massa. Uma roda, gostei dessa. Pode no comentário se eu boto essa ou não, ou deixa mesmo. Agora eu vou em pintura pra vocês verem. Gente, pintura é muito ruim, cara. Eu não gosto de pintura. A pessoa pintar o carro, quando a pessoa pede uma cor, pega e foge. Do nada. Eu não vou mostrar pra você porque eu não quero pintar meu carrinho amarelo. Vixe? Gente, agora eu vou pegar um pra vocês. Quer dizer, o Gol pra vocês verem. Depois eu mostro mais carros para vocês verem. No próximo vídeo. Gente, eu vou botar um monte mesmo de vídeo. Meu Deus, isso daqui é perrevo. Santanão aí, maluco.
o Neiro, o gol. Mas vou pegar esse gol aqui porque é mais top. Mais louco. Vamos lá mostrar ele aí pra vocês verem. Gente, vocês não sabem qual é o carro que eu mais amo. GTR. O carro mais louco do Brasil, GTR. Pode vir bugado. Uma bugada contra ele, tô nem aí. Ele ganha. É muito louco, cara. Gente, vamos entrar aqui num golzinho, ó. Gente, se eu rebaixar esse carro aqui, vocês vão ficar doidos. Também tem um somzinho nele aí, que já veio, né? Quando eu comprei, já veio. Gente, se eu rebaixar esse carro, vocês vão ficar doidos. Esse gol é um absurdo, é? Fica só bugado. Que é tão rebaixado. Meu Deus, aqui só morre. Já veio esse paredão aí nele. Eu não comprei. Muito louco esse paredão, top. Gente, olha. Deixa eu explicar a vocês. Para aqui o golzinho. Ah, para me dar aqui na Zavanga. Ligar aqui o carro. Gente, olha. Quando você começar o jogo, vai aparecer um negocinho ali perto do velocímetro. Você já pode que vai aparecer aí daí, ó. Trabalho, ponto de entrega, oficina, pintura, som, pôr de gasolina. Atenção, evite música grande, pois pode sobrecarregar seu processador, causando erro no jogo, entendeu? Nunca bote som alto porque pode dar merda. Eu já botei mesmo porque eu sou louco, mas nunca deu merda. Tá bom, galera? Vamos só dar uma voltinha aqui com o gol. Vamos ver aqui a aceleração do gol. 1, 2, meio já. Eita merda. Sou muito ruim de roda. Já. Não é muito feio aquela aceleração. Esse golzinho aqui até que é massa. Vamos subir aqui com ele. Vamos ver se ele sobe. Vamos ver se ele sobe. Ih, sobe morrendo, mas sobe. Gente, vamos subir aqui a casa. Tem uma casa mó louca aqui que eu gosto de fazer teste com ela. Vamos subir ela. Gente, não subiu. Agora vamos subir. Naquele pico, ó. Ó a suspensãozinha. Gente, eu vou subir. Ó, eu vou subir a suspensão. E vou descer com a suspensão baixa pra ver o que acontece. É. Já tá o talo. Acelera. Eita, gol. Gente, eu vou encerrando aqui o vídeo. Porque tá muito longo mesmo. Daqui a pouco é hora de... Vocês sabem, né? Rapaz. Apoio, gente. Vou deixar para o próximo vídeo aí. Mostrar o resto do carro. Gente, deixe o seu like e se inscreva no canal. Porque eu vou trazer mais vídeos de moto. Gente, bota em qualquer jogo. Que eu vou coisar pra vocês. Gente, quando eu tiver o GTA V, eu vou botar pra vocês também. No PS3. Vou botar o vídeo pra vocês de GTA V. Se você quiser, eu faço vida real, fuga, tudo. Vida de jovem, tudo crime, tudo. Beleza? Vamos deixando esse vídeo por aqui. Falou!